Vendo? Isso é boa notícia. É boa notícia. As crianças crescem, não é? Que bênção, que bênção. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 13. Alegria demais ter você aqui. Alegria demais, demais, demais. Você nem imagina. Hebreus 13, versos 7 a 17. Nós estamos terminando a nossa série em Hebreus este ano. Deus faz umas coisas, né? Talvez você esteja pensando assim, mas pastor, o senhor calculou direitinho? Não, não calculei não. É Deus que vai... Domingo que vem é Natal, aí vai ter uma mensagem alusiva ao Natal. No outro domingo já é o último domingo do ano. E aí vai ser a última mensagem em Hebreus. E já no início do ano, eu começo aqui com vocês a série em 1 Samuel. 1 Samuel. Já vai lendo ali, já vou começar com o nascimento de uma criança. Primeira mensagem, o nascimento de Samuel. Esse é um tempo rico também. Até os meus 16 anos eu só tive um pastor, foi meu pai. Quando eu nasci, meu pai já era pastor. Eu não tive, nos meus primeiros 16 anos, outra referência. No meu mestrado agora, na minha módulo de pregação, o professor, ele já está nos Estados Unidos há muito tempo, então eles têm lá algumas expressões que para a gente é estranho, né? Uma das atividades de fórum do mestrado foi assim, qual o seu maior herói na pregação? Eu falei, meu herói é Jesus, né? Mas de todo modo, eu entendi o que o professor queria falar. Né? O americano gosta muito dessa coisa de personalidades, não é? E aí eu pensei, tanta gente que me influencia na pregação, até hoje, gente que eu leio, que eu ouço, colegas, gente que se formou comigo, gente que é mais recente. Eu não sou daqueles que acreditam que só é bom quem é mais velho, ou só é bom quem tem a mesma idade. Eu acredito também que tem muita gente nova surgindo agora no ministério, meu Deus do céu, que está pregando muito. Mas aí, parando para pensar, eu falei, olha, o meu herói na pregação é o meu pai. E contei por quê. Depois de 16 anos, entre 16 e 17, eu morei na casa de um pastor. Hoje é pastor em Fortaleza, pastor Marcos Monteiro. O casal ali esteve com ele há algum tempo atrás. Ano passado, né, Adriano? Retrasado. Aquele foi meu pastorzão, ele cuidou de mim, me levou para morar na casa dele. Na época eles não tinham filhos. E praticamente me adotaram. Com 18 anos eu fui para o seminário. E aí, com 18 anos, eu tive um outro pastor. Alguns aqui lembram dele. Pastor Licínio Taylor. Lá em Conceição de Jacareí. Aquele homem me ensinou muito. Eu, com 18 anos, mesmo tendo sido criado no Evangelho, e eu nunca tinha sido assim, diretamente, por mais que o pastor Marcos ficou comigo 2 aninhos, mas me deu algumas oportunidades de ministério, mas o pastor Licínio era aquele pastor que eu queria ver, acompanhar e aprender pelo que ele já havia vivido. A mensagem de hoje
tem muito a ver com essa história de pastores na nossa vida. Parece que o autor aos Hebreus vai caminhando para o final, e depois dele falar dos heróis da fé, depois dele falar da nossa corrida da fé, ele vai usar duas expressões, no versículo 7 e versículo 17, para fechar a moldura desse argumento da mensagem de hoje. Primeiro, lembre dos seus pastores. E segundo, versículo 17, obedeçam aos seus pastores. Por isso que eu quero, nesta noite, trazer essa mensagem, trazendo recomendações muito práticas, para a gente, como povo de Deus, aprender a valorizar a quem Deus coloca para cuidar da vida da gente. Eu olho para trás e fico pensando aqui que são 30 anos aqui entre vocês. O ano que vem, querendo Deus, Jesus não voltar antes, dia 30 de abril de 2025, eu vou completar 31 anos de ministério pastoral nessa igreja. Gerações passaram por aqui. Alguns aqui só me tiveram como pastor. Mas a mensagem de hoje também vai para você que veio para cá, ou que está vindo para cá. Olha para trás e lembra também dos seus pastores. Aqueles que mostraram o caminho do que é cultuar ao Senhor Jesus de modo prático, de modo piedoso. A mensagem de hoje, Jéssica, tem um tom assim meio que de remember, meio de saudosismo. Mas é para a gente valorizar. A gente vive uma sociedade, amados, não vou me delongar nesse primeiro ponto, nessa introdução, porque senão vai dar pano para manga. A gente não considera as pessoas que passam pela vida da gente. A gente considera o seguinte: tudo na vida é uma estação. Tudo na vida é a gente sair de um lugar e ir para o outro, e a gente deixa pessoas, e a gente deixa histórias, e a gente só não deixa uma coisa: raízes. As pessoas têm uma dificuldade enorme de deixar raízes. Elas desprezam raízes. Elas não valorizam pessoas. Pastor é uma coisa séria, amados. O pastor pode falar sim a vida toda para você, mas quando ele falar não, teve um cidadão que era membro aqui, o Senhor o levou, ele disse o seguinte, quando ele entrou aqui, ele falou: pastor, quando o senhor tiver alguma coisa para falar comigo, o senhor tem autoridade para falar, liberdade para falar. Eu passei 15, 20 anos sem falar. Quando eu falei uma vez, ele foi embora. Se a gente tem alguém que cuida da vida da gente, olha para mim, ele cuida falando sim, mas na maioria das vezes ele demonstra cuidado e amor quando ele diz não para a gente. Todos nós precisamos de pessoas que podem dizer não para a gente, Tiago. Porque quem diz sim é amigo, é galera. Agora quem diz não, porque se importa com a gente. Vamos ao texto. Lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, olha para mim, importa é o fim, não é o começo, tá? É como termina. O fim da vida deles. Imitem a fé que tiveram. Não imita o comportamento, o jeito de falar, a roupa, o estereótipo. Imita a fé daqueles que lhe ensinaram. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre.
Não se deixe levar por doutrinas diferentes e estranhas, porque o que vale é ter o coração confirmado com graça. A palavra graça tem a ver com gratidão. E não com alimentos que nunca trouxeram proveito aos que se preocupam com isso. Nós temos um altar do qual os que ministram no tabernáculo não têm o direito de comer. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote para dentro do Santo dos Santos, como sacrifício pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Está se referindo aqui à antiga aliança, ao tabernáculo no deserto. Por isso também Jesus, a nova aliança, o mediador da nova aliança, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade. Jesus foi crucificado no Gólgota, fora da cidade de Jerusalém. Saiamos, pois, a ele fora do acampamento. É como se ele dissesse o seguinte: deixa o judaísmo, com todo respeito aos judeus, mas é passado. Deixem, saiamos, pois, a ele fora do acampamento, levando a mesma desonra que ele suportou, Jesus suportou. De fato, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios e confessam o seu nome. Não se esqueçam da prática do bem, da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. O culto tem que ser prático. Imitem a fé. Pratiquem as mesmas obras. Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles. Preste atenção, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isso, amados. Que os pastores continuem fazendo isso com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Deus, por favor, capture a nossa atenção, que não haja locomoção, distração nenhuma. Celular, barulho, que o som alcance o coração do teu povo, no nome de Jesus. Amém e amém. Esse último capítulo, amados, da carta, o autor se concentra em práticas éticas, que são essenciais. O Evangelho não é só teoria, é prática também. Se você esteve aqui na minha última mensagem, eu falei sobre amor fraternal, hospitalidade, se lembrar dos que estão encarcerados, de casamento, de contentamento com aquilo que se tem, de não viver com avareza. E essas éticas, essas práticas, olhe para mim, ajudam a gente a entender que o retrato do Evangelho é um retrato em que a gente precisa incentivar uns aos outros a crer em Cristo e a viver como Cristo. John MacArthur sugere que o capítulo 13 seja dividido assim: é o dever do amor fraternal, versos 1 a 3, é o dever da moral sexual, versículo 4, é o dever de não ser ganancioso, mas submeter-se confiadamente à providência de Deus, versos 5 e 6, o dever do respeito aos pastores do passado, versos 7 e 8, o dever do zelo pela sã doutrina e prestação do culto verdadeiro e adoração a Deus, versos 8 a 16, e a parte que a gente vai concluir hoje, o dever e o respeito aos pastores atuais, apenas o versículo 17. Dando um clique aí, meu querido Iago, Jesus nos mostra aqui o caminho do culto prático, através da mediação, do ensino de pastores fiéis. A gente aprende a cultuar na igreja, amados. O bebê aprende a mamar com a sua mãe, mantendo aquele vínculo afetivo incrível.
Nós aprendemos a cultuar ao Senhor e a sorver do puro leite espiritual, para usar a metáfora de 1 Pedro, também na convivência da igreja e com Jesus. Só que, não fique assustado, Jesus não está aqui em carne e osso, como Ele está na glória, com o corpo glorificado. Jesus está aqui através de pastores fiéis. Aí eu sei que você deve estar pensando, poxa pastor, o senhor está falando de si mesmo, mas eu tenho que ensinar a igreja. E eu tenho que falar a você de que a consideração que você precisa ter com pastores fiéis é que eles são mediadores, sim, não da redenção, mas do ensino. Eu comecei o sermão falando de ensino, de pastores que marcaram a minha vida. Um dia eu cheguei para o meu pai e falei, pai, na biblioteca dele, eu me lembro, criança, e falei, pai, um dia eu vou ler isso daqui tudo. Eu queria conhecer aquilo. Você fala assim, pastor, o senhor já era chamado para ser pastor? Não sei, eu só sei que eu queria conhecer. E eu aprendi com meu pai. Eu tive o privilégio de escanear os esboços de sermões do meu pai para colocar no canal, num site de nuvem. Como foi bom rever aqueles esboços. Me lembro que o pastor Marcos Monteiro viajou e falou, Ezequias, você fica à vontade aqui. Eu falei, pastor, posso ficar à vontade mesmo? E essa biblioteca maravilhosa. Ele falou, fica à vontade, meu filho. Mas mais do que conhecimento, amados, eu aprendi a fé. Com esses dois homens em especial. Meu pai e o pastor Marcos Monteiro. Depois o pastor Licínio. Dando um clique, Iago. Existem pastores que marcam a vida da gente. E não se trata de quaisquer líderes ou pastores. Lembre-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês. A palavra aqui, guias, e traduzido por pastores, tem o sentido de guia, de chefe, de comandante, de governador, de gente que prega, de gente que ensina, de gente que orienta para a vida da gente. Os pastores, amados, nos governam, trazem a palavra de Deus, estabelecem o padrão de fé. Paulo, aos pastores da Ásia lá, reunidos em Mileto, Atos capítulo 20, vai dizer a eles, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Quando a gente olha para trás, para pastores que marcaram as nossas vidas, pensamos em homens que são dignos de ser imitados, na fé que tiveram. Nós sempre temos algo a aprender com os nossos pastores, Alexandre. Não com as suas personalidades, nem sempre, ou suas técnicas, mas o fim. Mais vale o fim do que o começo. E esse texto parece apontar para a vida e a morte dessas pessoas e a perguntar, que lição devemos tirar delas? Desses pastores que impactaram a minha vida, apenas o pastor Licínio é falecido. Eu tive o privilégio de ir ao seu sepultamento. Eu olhei ali o fim. E pensei, o que eu devo tirar da minha vida, para a minha vida, daquilo que esse homem viveu? O quê? Gente, o maior legado que a gente pode deixar na vida é o nosso padrão de vida.
são os exemplos que a gente deixa para as pessoas. A maior qualificação para ser um pastor não é dinheiro, ou estatura, ou fama, mas é ter fé para ser imitada. Há pessoas que Deus colocou e ainda coloca em nosso caminho para nos lembrar o versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Pastores fiéis são pastores que a gente vê Jesus na vida deles. Alguns aqui vão se lembrar do pastor Valdemiro Timichak. Foi diretor de missões mundiais durante anos, décadas. Quando no seu falecimento, Elma, um missionário disse: pastor Valdemiro Timichak foi o homem mais parecido com Jesus que eu conheci. Isso é um legado extraordinário. Eu já contei aqui para vocês do testemunho da filha do Russell Shedd, pastor Russell Shedd, também pastor batista. Ela disse num congresso, amados, se não me engano, do Haggai. Ela disse assim: meus irmãos, eu sei que meu pai é pecador, porque a Bíblia diz, mas eu nunca vi, então eu me repito, eu nunca vi o meu pai pecar. Gente, homens que marcaram vidas. Sigam homens que marquem vidas. Para de seguir esses loucos da internet, gente. Esses coaches, esses youtubers malucos da cabeça. Siga homens fiéis. Você precisa conhecer por que esses doidos da internet ganham tantos seguidores. Porque é fácil seguir esses malucos. Porque esses malucos não vão dizer não para você, não vão cuidar de você, não vão chamar a atenção de você. O pastor Jeremias Pereira falou isso lá na 8ª Presbiteriana. Ele falou o seguinte: gente, o jeitão dele, vocês têm que valorizar o pastor de vocês. Porque quando você está doente no hospital, não é o Hernandes Dias Lopes que vai lá. Não é Augusto Nicodemos, não é o Jeremias Pereira, é o seu pastor José da Silva. A gente critica os nossos pastores que a gente conhece, sabe, está perto deles. E a Bíblia fala, imita a fé desses homens. Os pastores da internet, amados, são homens como nós. Precisam ser seguidos no sentido de observarem a palavra de Deus que eles pregam. Mas, gente, não idolatra homem, não. Adora a Deus e valoriza o líder que Deus colocou na sua vida. Ah, mas o meu pastor fala, nós foi, nós vai. Não importa, imita a fé dele. Ah, o meu pastor não sabe se vestir. Tem cara de pobre. Siga a fé dele. Siga a fé dele. Gente, Jesus Cristo é o mesmo. E os pastores estão pregando a mesma mensagem, os fiéis. Estão sempre ali com você. Nós somos instruídos por homens de Deus, homens que nos orientam. Versículo 9 diz, não se deixem levar por doutrinas diferentes e estranhas, porque o que vale é ter o coração confirmado com graça. Repita comigo, graça. E graça é gratidão, gente. Não com alimentos que nunca trouxeram proveito aos que se preocupam com isso. Não se trata, queridão e queridona, de tradição humana, daquilo que se pode ou não comer, daquilo que é ou não aceitável, mas é o alimento espiritual.
O exercício corporal para pouco aproveita, Paulo está dizendo. Tem gente que segue pastor pelo que vê. O crente, preste atenção, segue ao pastor pelo que ouve. Pelo que ouve. E aí o versículo 17 diz: obedeçam. Obedeçam aos seus líderes. Sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. Tem pastores gemendo por aí. Pela ingratidão, amados, pela maldade, pelo desrespeito. Desrespeito. Os pastores tomam decisões que podem ser equivocadas. Existem várias maneiras de você chegar, ainda mais no regime, no sistema nosso congregacional, e falar e se abrir. Mas eu e tantos outros pastores fiéis, que Deus tem mantido fiéis, diga-se de passagem, aceitamos a nossa falibilidade. E entendemos que, vez por outra, a gente tem que ter a humildade de reconhecer: eu errei. Agora, jamais falte com respeito, aproveitando uma fraqueza, um deslize, uma questão ou outra do seu líder. Porque ele erra. Ele erra. Ele erra. Não faça o seu líder gemer, sendo ingrato, sendo preconceituoso, sendo maldoso, atacando a sua família. Lembro-me de um velório de um pastor grande da nossa denominação. No velório a filha disse: essa igreja matou o meu pai. Estava aqui, ó. Foram anos gemendo. Mas o que a gente aprende, amados? Nós precisamos de pastores, sim, mas pastores que nos ensinam o quê? Versículo 10. Que nós temos um altar. E esse altar não é o altar da antiga aliança, onde os que ministravam no tabernáculo não tinham um direito de comer, cujos animais, cujo sangue eram trazidos pelo sumo sacerdote, como sacrifício, adentrando ao Santo dos Santos, tinha o corpo queimado fora do acampamento. Aquilo que a antiga aliança vivia, amados, ficou para trás, e agora nós, os pastores, estamos mediando um culto sincero a Jesus, aquele que, versículo 12 vai dizer, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade. Nós queremos, amados e amadas, como pastores fiéis, mediarmos a igreja, cada crente a entender que agora nós não temos que voltar mais àquele sistema de altares, sacrifícios, cerimonialismos, embora, abrindo parênteses rápido, algumas denominações estão voltando a essa coisa do judaísmo. Tem altar, tem cerimonialismo, tem comida sagrada, tem a bênção que o líder dá. Não, nós não temos que retroceder a isso, porque não temos um altar. Somos o altar. O altar está aqui no coração. Não é um altar no templo, não é um altar material, não é um altar para sacrifício de animais, é o altar eterno de Deus no céu. É através dessa confiança, dessa esperança de que nós não temos cidade permanente aqui, mas nós aguardamos aquela que vem, que nós não temos símbolos religiosos aqui. Isso daqui se chama púlpito, não se chama altar. Pelo amor de Deus, gente, Igreja Batista não tem altar.
Aqui não tem um sacerdote, nós somos sacerdotes, sacerdócio real. 1 Pedro, povo adquirido, geração eleita. Jesus é o nosso mediador, é o nosso sumo sacerdote. Ele nos apresenta diante de Jesus. A oração do pastor não é mais forte. O pastor faz aquela oração forte. Não. Entra no seu quarto, fala ao teu pai que está em secreto, e o seu pai que está em secreto te ouvirá. Mas você quer que eu ore junto com você? Eu oro. Oro. Oro com você. Eu, Willo, não sei se o Heitor falou, quando ele estava dodói, eu falei, Heitor, na hora que o pastor chamar para orar, vá lá na frente que eu quero orar por você. Não sei se ele comentou com você, comentou, né? E ele veio assim com aquela fé. Não é porque é meu, é porque o pastor ora junto. Porque eu estou mediando, amados. Isso é sério, gente. O pastor é o mediador do culto. Mediador com M minúsculo, tá? Porque o mediador com M maiúsculo é Jesus. Porque é o pastor que ensina sobre Jesus. É o pastor que aponta a Jesus. E com respeito à cidade do culto, gente, é fora da cidade. Jesus padeceu fora da cidade. Até mesmo porque o versículo 14 diz que nós não temos cidade permanente aqui. Só para você anotar aí, você que gosta de anotar, essa história do novilho que era fora do arraial, Levítico 4, 21, Levítico 16, 27. Tinha que ser fora, a oferta pelo pecado tinha que ser fora do acampamento. E João 19, 17, o texto diz, Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico. Fora dos portões de Jerusalém. Nós, amados e amadas, de uma forma figurada, somos crentes para fora do mundo, para fora da igreja. No campo do mundo. A gente, vou inventar essa palavra, crente não pode ser templocêntrico. Não pode. Tem gente que é só crente aqui. Aqui fala com todo mundo, a paz do Senhor, meu irmão. Tem uns que até mudam de voz. É uma coisa estranha, hein? Dá vontade de impor a mão e o sujeito até cai. Algumas vezes. O cara muda de voz, não sei porquê. Está dentro aqui. Não. Por quê? Você está falando estranho por quê? É igual roupa decente. Você diz que fala, eu vou vestir roupa decente para vir na igreja. E lá fora? É fora do arraial. Repita comigo, fora do arraial. Jesus morreu fora do arraial, gente. Tem que sair desse arraial. O autor aos Hebreus, quando falou isso, os destinatários entenderam. É fora do judaísmo. É fora dessas regras todas. Bestas. Bobagem de religião feita pelos homens. Gente, a nossa, eu fico pensando, se houvesse aquele filme que fala para você voltar no tempo, né? Nós ouviríamos dos judeus do tempo aqui, a religião de vocês não tem altar, vocês não têm sacrifícios, vocês não têm comida sagrada. E a gente responderia assim, nós temos o altar. Só que o nosso altar está dentro, não está fora. Está dentro. Se alguém perguntar, pastor, resuma a religião cristã. Tudo que importa é o coração. Não adianta, amados. Não adianta fazer sinal da cruz, não adianta usar roupa bonita, não adianta cultuar dias santos, nada disso. É coisa do coração. Um comentarista diz o seguinte, olha, não é Jerusalém com sistemas religiosos obsoletos, mas também não é Atenas com a filosofia humana, ou a Roma com as leis humanas. A nossa fonte é a cruz. Nós nos entregamos à cruz. Versículo 15.
Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios, e confessam. Nome de quem, gente? O nome de quem, gente, por favor? O nome de Jesus, fala o nome dele. O culto é para Jesus, gente. Existem mensagens que a gente está ouvindo por aí que não fala de Jesus. Mas o culto é para Jesus. E aí, o versículo 16 diz assim: mas não se esqueçam. Repita comigo, não se esqueçam. O culto é para Jesus, mas não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação. Olhe para mim, para você entender, você tem que olhar para mim e prestar atenção. A prática do bem é boa obra. A prática do bem é sair daqui e ajudar a quem precisa. Hoje eu falei da Raíssa Leal de manhã e ela estava ganhando medalha lá em São Paulo. Perguntaram para ela, medalha ou ajudar os outros? Ela disse, ajudar os outros sempre. A prática do bem. Gente, o cristianismo precisa ser prático. Olha para mim, coloca uma coisa na sua cabeça. Prático. A prática do bem. E também mútua cooperação. Tem alguém aqui que em sã consciência levantaria a mão se eu perguntasse quem aqui nunca precisou da ajuda de alguém? Teria alguém aqui que levantaria a mão? Nunca precisou da ajuda de ninguém. Tem alguém? Mútua cooperação. Gente, hoje você ajuda com uma cesta básica. Amanhã não é vexatório. A coisa pode apertar para o seu lado, cara. Hoje você ajuda alguém que perdeu tudo numa enchente, amanhã ou depois é você, cara. Mútua cooperação. Hoje você ora e ajuda alguém que está com filho nas drogas. Não estou desejando, gente, mas você pode ter alguém próximo de você também. Ou não? Mútua cooperação. A religião cristã é a religião da solidariedade. Tiago vai dizer, Tiago 1,27, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus o Pai é visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições. Tiago 2,15 e 16 diz, se o irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando de alimento diário, e um deles lhe disser, vão em paz, trate de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual o proveito disso? E 1 João 3,17 vai dizer, ora, se alguém possui recursos deste mundo, preste atenção, e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Gente, não tem como. Essa semana eu quero agradecer aqui irmãos que nos ajudaram para o Natal, lá de Tinga, lá do Vale de Jequitinhonha. Um pastor que é um batista de outra convenção, lá da Nacional, renovado. Mas eu gosto daquele pastor. E ele falou, pastor Ezequias, nós vamos fazer um Natal aqui. Eu louvo a Deus por aqueles que nos ajudaram a levantar. Dos 1.400 que ele precisava, levantamos R$ 550. A criançada está feliz da vida. Ele falou, Fabiano, eu vou para Itaúbi comprar os brinquedos agora. Para os meninos. Mútua cooperação. Para terminar, precisa ir para casa assim, tinindo. A gente aprenda que o culto, eu nem falei os outros, você só ficou em um ponto só? Rapaz, você
Vamos lá, o outro, já falei do outro. O sacrifício do nosso Jesus, fora do arraial. E agora mais 2 cliques, rapaz. Meu Deus do céu. Faz aniversário amanhã e está pensando 16 anos. Olha, presente está chegando. O culto, gente, é ensinado pelo Antigo Testamento, é apenas sombra do verdadeiro culto apresentado por Jesus no Novo Testamento. Olhe para mim, que respeito aos judeus, respeito os judeus, respeito. Mas o culto que eles prestam é sombra. O verdadeiro culto é o que Cristo inaugurou. Diga obrigado, Jesus. Não tem formalismo, gente. O culto batista é marcado, embora hoje tem batista de tudo quanto é jeito, pela simplicidade. Eu aprendo na nossa tradição que no culto batista não pode ter nada aqui à frente que distrai a sua atenção. Nós temos que apontar para Jesus o tempo todo. Nós não temos paramentos sacerdotais, nós não temos imagens, símbolos, não seguimos uma cartilha, uma liturgia pesada, embora tenha algumas igrejas aí que estão estranhas com essa questão, estão pegando o culto dos puritanos e trazendo para hoje. Tem uns negócios meio estranhos aí. Um dia eu fui numa dessas igrejas batistas, desse ramo, eu achei estranho demais, Kelly. Cheguei, eles estavam cantando, mas baixinho. Falei, meu Deus, o que é isso? Cadê a vibração desse povo? O culto tem que ser alegre, o culto tem que ser também de acordo com a nossa cultura, gente. O brasileiro é alegre, eu vejo os caras gemendo, poxa. É para imitar a Inglaterra do século XVII? Para. Mas também tem os cultos que é barulhento demais. Aí é outro extremo. Tem batista que está gemendo para cantar. E tem batista que está esgarniçando para cantar. Virou bagunça. Você chega, você não consegue ficar. Eu tenho um problema, porque eu vou respirando de acordo com a entonação da voz de quem está na frente. Começa a me dar uma agonia. E eu fico desesperado naquele momento. O culto tem que ser simples. É para Jesus. E a última aplicação, a gente precisa, numa sociedade tão desleal, aprender o valor da palavra respeito. Considere os homens de Deus que marcaram a sua vida com a vida de Deus. Byung-Chul Han é um filósofo sul-coreano radicado na Alemanha. Ele disse num dos seus livros que a palavra respeito em alemão significa olhar para trás, olhar de volta. É respeitar aquele que está lá atrás. E aí ele desenvolve a temática de que o respeito pressupõe um olhar distante, né? Porque o contrário de reverência ou respeito é espetáculo. E espetáculo é uma coisa que a nossa sociedade gosta. Respectare, em latim, significa considerar a distância. Expectare é estar perto demais. Pastores amados, líderes, precisam de respeito. É uma certa distância, mas não é uma distância porque são pessoas diferentes, não. É porque é consideração. Até hoje, amados, eu encontro meus professores de seminário e eu não sei chamar
pelo nome. Nós somos colegas. Eu sempre chamo professor, senhor, senhora. Eu abraço o pastor Marcos lá em Fortaleza, vou estar com ele ano que vem. Eu falo, o senhor está bem? Nós vivemos uma sociedade de espetáculo, expectare. É tudo muito perto, né? A gente quer tudo muito perto. A gente quer chamar de apelido, a gente quer chamar de inho, inha. Que é espetáculo. Você sou eu, cara. Nós estamos juntos. E a nossa sociedade precisa aprender a respectare. É manter a distância reverente. Não é de idolatria de culto, olha para mim, não é isso. Mas é de considerar bem o que aquela pessoa representa para a gente. Gente, é muito sério essa coisa de ser pastor. Eu quero terminar, não é desabafo não, mas com uma historinha muito legal. Seria cômico se não fosse trágico. Dá um clique para deixar a última tela. Uma igreja ficou sem pastor, né? Eu não sei, alguns aqui já viveram processos de sucessão pastoral. A igreja fica, na maioria das vezes, uma confusão só. E aí essa história diz que fizeram uma relação de candidatos. E ao final, Rayane, a comissão fez uma análise de cada nome. É uma história, tá? Hein, Max? Noé tem 120 anos de experiência em pregação, mas não tem nenhum convertido. Não serve para ser pastor aqui. Zeca, Moisés gagueja. E sua última congregação disse que ele se perde no seu temperamento sobre pequenas coisas. Não serve. Abraão saiu para o Egito durante tempos difíceis, se meteu em problemas com as autoridades, se safou de uma forma mentirosa, não dá também. Davi tem um caráter moral inaceitável. Pode até ser considerado para a posição de ministro de música, mas pastor não dá. Salomão tem reputação de grande sabedoria, mas não coloca em prática o que prega. Elias provou ser inconsistente, é conhecido por afrouxar quando submetido a pressões. Oséias, você acha que Oséias dá, Alexandre? Sua vida familiar está em pedaços, divorciado, casou com uma prostituta, não dá. Jeremias, muito emocional, muito emotivo, alarmista. Alguns dizem que ele é uma dor de cabeça só. Amós, vem de um passado no campo, melhor se continuasse por lá. João, autodenomina-se batista, mas ele não tem tato nenhum e se veste como hippie. Como é que um homem desse vai se dar bem num jantar da igreja, por exemplo? Pedro também não dá, tem um temperamento forte. Dizem até que ouviram negar a Cristo publicamente. Paulo não tem tato. É duro, sua aparência não tem aparência e as suas pregações são muito longas. Recentemente o cidadão até dormiu. Caiu da janela. Timóteo. Vamos ver Timóteo. Tem potencial, mas é muito jovem. Se segura aí na cadeira, hein? Jesus tem a tendência de ofender os membros da igreja quando prega. É controverso. Ele até ofendeu a comissão de sucessão pastoral com suas perguntas desconfortantes. Willo, agora é ele. Esse é o pastorzão que foi convidado para aquela igreja, hein? Que rufa os tambores. Judas. Ele nos pareceu prático, cooperador,
sabe lidar com finanças, pensa nos pobres e se veste muito bem. Esse é o homem que a gente estava procurando para ser o nosso pastor. A gente brinca e tudo, mas a gente ri para não chorar. Valorizem seus pastores fiéis, porque eles foram os que já passaram e são os que estão aqui, mediadores do culto que vocês prestam em Jesus e para Jesus. Precisamos de pastores e precisamos de ovelhas que sigam, lembrando dos que já passaram e respeitando os que estão agora entre nós. Levante-se, queridão e queridona. Pensa agora nos seus pastores que passaram. Se você só teve eu, olha, azar o seu, você vai ter que orar só por mim. Não teve outro. Então, lembre e respeite tudo ao mesmo tempo. Mas lembra daqueles pastores. Você lembra deles, o nome deles, de cada um? Que te ensinou, que marcou a sua vida. Claro que eu sou o único pastor titular aqui há 30 anos, mas já passaram pastores auxiliares aqui. Marcaram a sua vida também, foram pastores. Vamos lembrar deles? Gente, olha para Jesus. Olha para Jesus. Mas valorize também aqueles que falaram de Jesus para você. Até mesmo porque a vinda de Jesus está próxima. E chegará um tempo, amados, em que os pastores vão apresentar vocês. Para terminar, 1 Pedro 5, diz assim: aos pastores, aos presbíteros, eu, presbítero, como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E pega essa fala aqui, ó. Quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de
igreja fiel a Ti, Jesus. Obediente a homens que o Senhor levanta sobre ela. Levanta sua mão assim e clama. Vem Jesus, pela volta dele. Vem Jesus, Para ele vir logo. Maranata, Para ele buscar a sua igreja. vem Senhor Jesus. Aleluia. Vem Jesus, Vem. vem Jesus. Vem. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em Ti, só em Ti confiarei. Eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em Ti confiarei. Eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Meu Deus, que a nossa reflexão nessa noite é em cima de homens de Deus que passaram pela nossa vida, mediando-nos para este culto que é prático, que é canto e solidariedade, que é abraço aqui dentro, que é missão lá fora. Que a sua igreja continue respeitando esses homens que o Senhor tem levantado ao longo da história, para nos servirem de modelos de fé. Meu Deus, este é o culto de gratidão pelos pastores que passaram pela nossa vida, que nos ensinaram, desde o momento que começamos a fé, até os dias de hoje. E que o Senhor nos acompanhe, nos guarde nessa semana, de tal modo que possamos colocar em prática aquilo que aprendemos aqui, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Ore silenciosamente, meu queridão, minha queridona. Deus abençoe sua noite, seu restante de semana, sua semana que começa amanhã, seu restante de noite. Vou estar à porta para cumprimentar a todos vocês. Que Deus abençoe.